Eu, de certa forma, acredito que, em nome de brasileiros conscientes e preocupados com o futuro do país, estou fazendo uma espécie de exorcismo da PEC 241. E o cheiro de fumaça foi da PEC em chamas. E espero que chamas agora, chamas que incendeiem a consciência do Senado e evitem sua aprovação. Porque caso ela seja aprovada, as chamas vão incendiar o povo brasileiro, que não se contentará com essa sua redução a uma situação bastante inferior à que conseguiu socialmente nas últimas décadas. Eu, na reunião anterior, terminava de abordar a proposta para os velhos e dizia que nós não aceitaríamos o conselho do ministro de Finanças do Japão, Taro Aso, que fez aos japoneses mais idosos para resolver o problema da Previdência. Ele aconselhou os japoneses que morressem antes. E certamente os idosos brasileiros também recusarão essa proposta. Mas vamos à continuidade. A PEC 55, ao propor como peso de aplicação de recursos na educação para os próximos 20 anos, as aplicações mínimas corrigidas apenas pela inflação, desrespeita expressamente a determinação constitucional contida na parte permanente da Constituição. Trata-se de situação contraditória, plantada em nosso ordenamento pela PEC número 55 e que gerará conflitos, judicialização e, acima de tudo, insegurança jurídica. Importante nesse contexto tratar do princípio da vedação ao retrocesso social. Ainda no século XX, o constitucionalismo mundial se deparou com a afirmação dos direitos sociais de segunda geração, que visa a exigir do Estado comportamento ativo na realização da justiça social. É o direito de participar do bem-estar social. Esses direitos fundamentais alcançaram os textos das constituições em diversas partes do mundo e caracterizam-se como outorga ao indivíduo do direito a prestações sociais estatais, como assistência social, saúde, educação, trabalho e outras. Em nosso ordenamento constitucional, por serem direitos fundamentais, eles se encontram protegidos contra qualquer iniciativa legislativa e administrativa que vise a tolher a sua abrangência e a violar seu núcleo essencial, à luz do que estabelece o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, com concorrência do artigo 5º, parágrafo 2º e artigo 6º, todos, presidente, da Constituição Federal. Em obediência aos princípios fundamentais que emergem do título 1º da Lei Maior, faz-se mistério interpretar a garantia dos direitos sociais como cláusula pétrea e matéria que requer, ao mesmo passo, o entendimento adequado dos direitos e garantias individuais do artigo 60. Tanto a lei ordinária como a emenda à Constituição que afetarem, abolirem ou suprimirem a essência protetora dos direitos sociais jacente na índole, espírito e natureza do nosso ordenamento maior, padecem irremissivelmente da eiva de inconstitucionalidade. A perspectiva de redução de recursos alocados à saúde, à educação, por intermédio da PEC que tratamos, mitiga a essência protetora dos direitos sociais considerados direitos fundamentais de segunda geração. Além de impedir a ampliação de beneficiários, a restrição imposta pelo congelamento por 20 anos das despesas com saúde e educação imporá redução na cobertura hoje realizada e no gasto social per capita. Não se trata, pois, de proibir um retrocesso social captado em termos ideológicos ou formulado em termos gerais, ou de garantir um abstrato status quo social, mas de proteger direitos fundamentais sociais, sobretudo seu núcleo essencial. Constatamos assim, ao analisar a PEC 55 de 2016, que suas medidas vão no sentido da aniquilação dos direitos sociais, promovidas pelo congelamento de despesas primárias pelos próximos 20 anos,
o que reforça a compreensão de que estamos diante de flagrante violação ao texto constitucional, que consiste na mitigação de direitos fundamentais, direitos esses considerados inatingíveis pelo inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. A vedação ao retrocesso social nesses casos é absoluta e destina-se a salvaguardar o mínimo existencial já conferido aos brasileiros mais necessitados. Ou vamos recomendar aos mais necessitados o que o ministro do Japão recomendou aos mais pobres: que morram, que desapareçam do território nacional para a alegria dos nefelibatas que engendraram esta desastrada PEC 241/55. Quanto aos demais direitos fundamentais afetados pelo congelamento de despesas primárias, promovidos pela PEC 55, que não se enquadrem na classificação anterior, em acréscimo ao que já foi afirmado neste voto, entendemos que o retrocesso social também há de ser vedado, pois inexiste razão idônea quanto à necessidade e adequação que justifique a promoção do referido congelamento de despesas por 20 anos, em conjuntura recessiva, marcada por forte pressão por aumento da demanda de serviços públicos e partindo de uma base, despesas primárias efetivamente realizadas em 16, de todo defasada. O mero reajuste pela inflação não é suficiente para suprir a despesa gerada pelo simples aumento da população que, em situações de crise, demanda por mais serviços públicos. Em seguida, analiso a violação do princípio constitucional da separação de poderes. Artigo 2º, com concorrência do artigo 60, parágrafo 4º, 3º. Há na PEC 55 de 16 clara afronta ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal. Veja-se o artigo 2º. Com efeito, o chamado novo regime fiscal estrangula a independência e autonomia financeira do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, e a autonomia financeira do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, na medida em que impõe, na prática, o congelamento de despesas primárias por 20 exercícios financeiros. Desta forma, qualquer perspectiva de ampliação da atuação desses poderes e órgãos fica inviabilizada pelos próximos 20 anos. Parte-se de uma premissa inconsistente, qual seja, de que o montante das despesas apurado em 2016 é minimamente adequado para projetar a atuação do poder nos próximos 20 anos. Isso é de uma inconsistência absoluta. Cumpre aqui revelar que a supressão da possibilidade de rediscutir, no universo de 20 anos, os limites de suas despesas primárias, retira da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, de todos os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, o elemento central para o efetivo exercício de sua autonomia na elaboração do orçamento. Atinge-se, assim, o núcleo essencial do princípio da separação de poderes, que é considerada a cláusula imodificável de nosso ordenamento constitucional, por força do que estabelece no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal. Razão pela qual as regras previstas nos incisos 2º a 5º, incisos 1º e 2º do artigo 102, que o artigo 1º da PEC pretende acrescentar ao ato das disposições constitucionais transitórias, são absoluta e irrecorrivelmente inconstitucionais. A propósito, cabe recordar que a Secretaria de Relações Institucionais da Procuradoria-Geral da República apresentou,
em 7 de outubro de 16, a nota técnica, número 82, aprovada pelo Procurador da República e Secretário de Relações Institucionais da entidade, Peterson de Paula Pereira, que conclui pela inconstitucionalidade da proposição. De acordo com esta nota, a autonomia administrativa e financeira assegurada ao Poder Judiciário e a autonomia funcional e administrativa assegurada ao Ministério Público e às defensorias públicas são elementos indispensáveis para que estas instituições exerçam as suas funções constitucionais com independência e sempre voltadas para a proteção dos direitos fundamentais da cidadania e da dignidade da pessoa humana, fundamentos básicos da República. Por outro lado, o artigo 103, que se pretende acrescer ao ADCT, estabelece que o presidente da República, somente a partir do 10º exercício da vigência do novo regime fiscal, poderá, por projeto de lei complementar, para alteração do método de correção dos limites a que se refere o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 102. Ora, trata-se de limitação absolutamente desarrazoada da prerrogativa que possui este e os próximos 5 presidentes da República de alterar projetos de lei do Congresso Nacional e, desta forma, deflagrar o processo legislativo no momento em que entenderem oportuno. É uma capsis diminutio máxima da presidência da República em favor do mercado financeiro e do capital vadio e improdutivo, das especulações e da rolagem da dívida, controlada pelo Copom, pelo Banco Central, na mão dos rentistas e dos banqueiros. Estamos abrindo mão da estrutura republicana da soberania brasileira em favor do mercado e dos seus detentores. É o caput do artigo 61 da Constituição Federal, que veicula esta regra geral concernente à iniciativa das leis complementares e ordinárias no âmbito federal. Não é possível que essa prerrogativa seja manietada, nem mesmo por proposta de emenda à Constituição, eis que viola a cláusula pétrea de separação dos poderes contidas no inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Por seu turno, o parágrafo único do artigo 103 engendra violação não menos grave à Constituição Federal. Esse dispositivo estabelece que será admitida apenas uma proposta de alteração do método de correção dos limites por mandato presidencial a partir do 10º exercício de vigência do NRF. Assim, além de fixar uma teratológica carência constitucional decenal para exercício de prerrogativa íncita à independência dos poderes, de dar início ao processo legislativo, o parágrafo único do artigo 103 da PEC arbitra a quantidade de vezes em que uma determinada proposta de alteração via projeto de lei complementar pode ser encaminhada pelo presidente da República. Perceba-se que esse dispositivo admite outra interpretação tão desarrazoada quanto a veiculada no parágrafo anterior. Capsis diminúcio para o poder da República e liberdade absoluta para o raio do mercado e para os detentores das verbas que rolam a dívida pública sem limites de juros. Por tal interpretação, a restrição prevista no parágrafo único do artigo 103 aplicar-se-ia ao Congresso Nacional, que poderia aprovar apenas uma proposta de alteração por mandato presidencial. Capsis diminúcio para o Congresso Nacional, que passa a se subordinar definitivamente aos interesses do capital. Dito de outra forma, o Poder Legislativo Federal estaria proibido de promover mais do que uma alteração na regra de ouro por mandato presidencial ou legislatura. Nesta senda, o parágrafo 4º do artigo 104 estabelece que as vedações previstas nesse artigo aos poderes que descumprirem os limites individualizados se aplicam também às proposições legislativas,
Confessamos que tivemos dificuldade em compreender o que se pretende com esse dispositivo. Pretende-se proibir a apresentação de proposições legislativas que violem ou tendam a supostamente alterar os limites fixados? Será esta a interpretação pretendida por essa bizarrice da PEC 55? As proposições legislativas, emendas à Constituição, decretos legislativos e resoluções não produzem qualquer efeito na vida real até que sejam aprovadas, promulgadas, publicadas e assim transformadas em norma jurídica pelo Poder Legislativo. Esta regra vale também para os projetos de lei complementares, ordinárias e delegadas, e de projetos de leis de conversão, oriundos de medidas provisórias, que somente ingressam no ordenamento jurídico após a sanção do Presidente da República. Aqui, cumpre recordar que não há qualquer inovação no ordenamento jurídico até que este item descrito em detalhes no artigo 66 da Constituição tenha percorrido até o fim, inclusive com apreciação de eventuais vetos pelo Congresso Nacional. De outra parte, é prerrogativa inafastável de qualquer parlamentar apresentar proposições sobre quaisquer assuntos. Trata-se, então, de caçar também a prerrogativa dos parlamentares atuais e dos próximos parlamentares eleitos. O mercado passa a dominar. Já não bastasse a dominação com financiamento de campanhas e de partidos políticos. Passa a dominar, por força desse raio desta PEC 241/55, a opinião e as prerrogativas parlamentares no Brasil. Trata-se de direito subjetivo de cada parlamentar, que integra as casas do Congresso Nacional, à luz do que estabelecem os artigos 48, 49, 50, 51, 52, 60 e 61 da Constituição Federal. Caberá às casas do Congresso Nacional, ao longo do processo legislativo e, eventualmente, ao Presidente da República apresentar vetos por inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público, fazer reparos necessários a torná-las compatíveis com a Constituição Federal e com o ordenamento jurídico pátrio. Sabemos, presidente, que não raras são as circunstâncias em que, mesmo aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo Presidente da República, as normas venham a ser consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, é flagrantemente inconstitucional dispositivo que visa impedir a apresentação de proposição legislativa, seja ela qual for, por parlamentar, em face do que estabelece os artigos 51, inciso 4º e 52, inciso 13º. Trata-se de grave agressão à autonomia das casas do Congresso Nacional, que possuem a competência de dispor sobre a sua organização e funcionamento, e intolerável violação do princípio da separação de poderes. É uma proposta de suicídio coletivo do Parlamento. Aprovar a PEC 55 é alguma coisa semelhante ao que fez o Jim Jones no Equador, ao convidar os seus seguidores a beber o vinho envenenado nas vésperas do que ele supunha ser o fim do mundo. Devemos destacar aqui que o único momento em que a Constituição Federal vedou a própria deliberação sobre matéria inconstitucional foi no caso das PECs violadoras de cláusula pétrea, permitindo fulminar a iniciativa já no seu nascedouro. Artigo 60, parágrafo 4º. Todavia, para que o controle seja exercido, ele pressupõe que a PEC seja apresentada, diferentemente do que preconiza o parágrafo 4º do artigo 104, em que se pretende impedir até a apresentação da proposição, inclusive de proposta de emenda à Constituição. Ou seja, não existe mais parlamento. O Senado vota a PEC 55 e pode dar férias coletivas até o fim do mandato, dispensando a eleição que restabeleça um parlamento renovado. Por fim, o artigo 109,
que se pretende inserir prevê que a tramitação de proposição elencada no caput do artigo 59 da Constituição Federal, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções, ressalvada a referida no seu inciso 5º, medida provisória, quando acarretar aumento de despesa ou renúncia de receita, será suspensa por até 20 dias, a requerimento de 1/5 dos membros da Casa, nos termos regimentais para análise de sua compatibilidade com o novo regime fiscal. Este é outro dispositivo estapafúrdio da PEC 55. Pretende-se impor às casas do Congresso Nacional regras genéricas sobre o processo legislativo de todas as proposições, excetuadas as medidas provisórias, em evidente violação à prerrogativa da auto-organização e funcionamento que detém a Câmara dos Deputados. Artigo 51, 4º da Constituição Federal, e o Senado Federal, artigo 52, 13º da Constituição Federal. Estamos nos liquidando, desaparecendo, oferecendo em holocausto a democracia brasileira e a república, em holocausto ao raio do mercado dominador, que, aliás, sofreu uma derrota brutal ontem nos Estados Unidos. O que a proposição almeja aqui é a despropositada medida de suspensão da tramitação de dada matéria, quando se vislumbra aumento de despesa ou renúncia de receita. O artigo 109 constitui-se, pois, em intolerável e inconstitucional intromissão no funcionamento do Congresso Nacional, eis que viola a cláusula pétrea prevista no inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, que tutela a separação dos poderes. Além disso, no que concerne ao inciso 1º do caput do artigo 102, que fixa limites ao Poder Executivo Federal, seguindo essa mesma lógica, utilização das despesas primárias de 2016 como base real das despesas a serem realizadas nos próximos 20 exercícios, sobre a qual somente incidirá a atualização inflacionária. O cenário, presidente, é muito, mas muito mais alarmante. Cabe ao Poder Executivo, no âmbito do sistema presidencialista de governo, que vige no país, formular e implementar as políticas públicas que tornarão efetivo o acesso da população a bens e serviços públicos previstos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Do mesmo modo, cabe também ao Poder Executivo elaborar os planos, programas, projetos e ações que transformarão os projetos de políticas públicas em intervenções efetivas na realidade. O que se faz quando se congela as despesas primárias para os próximos 20 anos no âmbito do Poder Executivo, com base nas despesas efetivamente realizadas em 2016, num cenário recessivo de retração de investimentos, em que foram constatados os maiores contingenciamentos na execução orçamentária dos últimos 20 anos. É estender, por um período de tempo absolutamente desarrazoado, as restrições e insuficiências hoje verificadas na implementação das políticas públicas. Trato agora, senhor presidente e meu amigo senador Eunício, relator da 241, da violação do princípio constitucional da razoabilidade. Artigo 5º, LIV 55. Prosseguindo na análise da admissibilidade da PEC número 55 de 2016, postos os elementos essenciais que caracterizam fixação de limites de despesas primárias de poderes e órgãos da União para os próximos 20 anos, com base na despesa primária de 16, corrigida anualmente pela inflação do ano anterior, adentraremos a verificação de sua consistência em vista do princípio da razoabilidade, dimensão substantiva do princípio do devido processo legal previsto no artigo 5º. Para verificarmos a razoabilidade de uma proposição legislativa, devemos verificar se a PEC 55 é medida adequada, senador presidente, senador Eunício. Se ela é medida adequada
para obter o resultado pretendido. Caso não seja, ela deve ser considerada com base nesse artigo, no artigo 5º inconstitucional. Há também que se aferir se a medida restritiva proposta é indispensável para a conservação do direito em causa e se não pode ser substituída por outra menos gravosa. Se não cabia ao Senado, diante da crise, da absoluta necessidade de um reajuste, um debate mais profundo, mais bem informado do que esta loucura subitamente jogada de sopetão no Congresso Nacional. Há também que aferir se a medida restritiva proposta é indispensável para a conservação do direito em causa e se não pode ser substituída por outra menos gravosa. Por fim, cabe verificar se a PEC número 55 impõe uma sobrecarga aos atingidos. Falamos aqui, senador presidente, falamos aqui, senador Eunício, de cidadãos, poderes e órgãos, o que não se compadece com a ideia de justa medida. Trata-se, em outras palavras, de verificar se a PEC impõe ônus demasiado aos a ela atingidos. Violado o princípio, a PEC deverá ser considerada inconstitucional, por absurda, por repressiva, por ser única e exclusivamente destinada à criação do Estado mínimo e a fazer com que os mais pobres, os trabalhadores, paguem o preço, como disse Vossa Excelência, de uma festa para a qual o povo não foi convidado. Violado o princípio, a PEC deverá ser considerada inconstitucional. Ora, conforme já demonstrado muitas vezes, inclusive em audiência pública realizada nesta Casa com dados históricos referentes às despesas realizadas a partir do segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a crise fiscal brasileira não é uma crise de crescimento estrutural maior que despesas, mas sim de crescimento menor conjuntural de receitas, ocasionado por uma série de fatores, inclusive os relacionados com a crise mundial. Não vou afirmar aqui que não há também fatores internos de má condução da política econômica. Não houve, no entanto, gastança referida em matérias midiáticas superficiais e distorcidas, orquestradas pela imprensa a serviço do mercado e contra um projeto nacional e soberano. Ao contrário, as estatísticas econômicas oficiais demonstram que até 2014 os governos fizeram superávites primários alentados, isto é, gastaram menos do que arrecadaram. Os déficits posteriores só surgiram pelo colapso das receitas e pelo aumento explosivo das taxas de juros, mas a PEC não se refere à ganância dos juros, à ambição desmedida e irresponsabilidade temerária do mercado no controle do Banco Central, do Copom e do Ministério da Fazenda. Nunca houve descontrole das despesas primárias, fator que a PEC em comento pretende congelar por 20 anos, de forma inútil e contraproducente. O reequilíbrio das contas públicas poderia ser obtido de forma mais eficiente e com um sacrifício bem menor da população, com medidas contracíclicas que estimulem o crescimento econômico e a arrecadação fiscal e limitem as despesas financeiras excessivas da União. As despesas financeiras excessivas da União. As despesas financeiras excessivas da União são a causa fundamental do desequilíbrio. E não vou dizer que não precisamos acertar outros gastos, corrigir desmandos na Previdência, na educação e na administração da saúde. Não nos parece razoável impor esse enorme sacrifício à população mais necessitada do Brasil, enquanto o país convive com as taxas de juros reais mais elevadas do mundo, que beneficiam bancos e rentistas abonados. 14%, real 6,8% na taxa Selic de referência. A segunda mais alta é a da Rússia, de 2,8%. Aí está a raiz do problema. Mas isso não é abordado pela PEC 241/55, porque aparentemente ela foi feita por economistas estipendiados pelo mercado, pela banca e pelos rentistas. Também
Não nos parece razoável que o custo do equilíbrio fiscal recaia exclusivamente, equilíbrio fiscal necessário, ou quase que exclusivamente nos segmentos sociais mais necessitados, que dependem do nosso incipiente estado de bem-estar e dos serviços públicos gratuitos. Seria necessário que os cidadãos mais ricos contribuíssem também com a busca desse reequilíbrio, mediante uma reforma tributária progressiva, o cancelamento de desonerações exageradas e pela instituição de impostos e taxas a setores que hoje praticamente não contribuem para a arrecadação, como os que sobrevivem de rendimento de capital, por exemplo. Só o Brasil e a Estônia não tributam dividendos de capital. Por que isso? Por que não se aborda uma aberração fiscal como esta? Ademais, a PEC em pauta também não é necessária para combater a inflação. Eis que, de acordo com o Banco Central que está na mão dos rentistas e do mercado, mais de 40% da inflação do ano passado foi causada pelo reajuste brusco de preços administrados, que estavam represados, combustíveis, energia elétrica, etc. Considere-se adicionalmente que a PEC em análise é contraproducente para o fim proposto, isto é, a busca do equilíbrio fiscal. A aposta do atual governo com esta PEC é a de que, com o congelamento das despesas primárias por 20 anos, os investidores estrangeiros e nacionais ganharão a confiança necessária para voltar a injetar dinheiro na economia brasileira, gerando desta forma um novo ciclo de investimentos. O que foi que aconteceu ontem nos Estados Unidos? A ideia da globalização desaparece com a vitória do Trump e se muda completamente a orientação da política norte-americana, que comanda a política global. Este é o pressuposto, aliás, de qualquer ajuste fiscal. O encolhimento da demanda governamental seria mais do que compensado pelo investimento privado, o sonho dos capitais do mundo, estimulado por uma confiança renovada e pelas exportações que absorveriam a produção que não mais seria vendida no mercado interno, porque o mercado interno desaparece com a PEC 55. Mas isso é um mito. Paul Krugman, Nobel de Economia, chama esse mito de fada da confiança. É a fada do Meirelles, é a fada do Temer, é a fada dessa meninada toda que vive estipendiada e raciocina conforme o interesse dos bancos. A confiança dos empresários nunca é restaurada só porque o governo corta seus gastos. Esta confiança só ocorre para os empresários imersos na economia real, quando o consumo aumenta, a demanda é incrementada e o crescimento começa a se firmar. O corte de gastos primários, somado ao aumento das taxas de juros, só estimula os investidores especulativos, que faturam no mercado financeiro e não geram empregos. Sequer geram receitas, porque pagam muito pouco imposto. Sua contribuição líquida para a sociedade é fortemente negativa. Recebem muito pela via do pagamento de juros e praticamente, senhores senadores, não dão nada em troca. E eles redigiram a PEC 55. Assim, na maior parte das vezes, observa-se o contrário do que dizem os defensores do ajuste. A redução das despesas de Estado não é compensada pelo aumento de investimentos e do consumo privados. E acaba gerando uma grande diminuição das receitas fiscais, que agrava os déficits e dívidas e deprime ainda mais a atividade econômica. Cria-se, por conseguinte, um círculo recessivo vicioso. O corte dos gastos diminui a atividade econômica, o que, por sua vez, diminui as receitas, o que, por seu turno, força nova diminuição dos gastos e assim por diante. É o círculo vicioso do desastre nacional. Este efeito recessivo dos ajustes fiscais torna-se intenso no contexto de uma taxa de juros muito alta, como a existente historicamente no Brasil. Observe que tal questão dos juros está vinculada ao principal problema que hoje se verifica em toda a economia mundial. Conforme a CEPAL,
a igualdade do Centro de Desenvolvimento Sustentável. A falta de demanda agregada na economia mundial coexiste com excesso de liquidez, sobra dinheiro, senhores senadores. E o sistema financeiro segue uma trajetória autoalimentada de multiplicação dos ativos sem investimento. Assim, aumenta a magnitude dos ativos financeiros, em particular dos derivativos financeiros, em relação ao produto interno bruto mundial, o que provoca uma desconexão perigosa entre a economia real e o sistema financeiro. Por isso, o Trump ganhou a eleição da Hillary. A CEPAL adverte que o potencial disruptivo de uma riqueza financeira que aumenta velozmente e excede com folga os volumes de produção e comércio é sumamente alto. Salientamos que a presente PEC e suas medidas correlatas tendem a ampliar a desconexão entre a economia real e o sistema financeiro no Brasil, pois elas farão encolher a economia real e injetarão cada vez mais dinheiro público no sistema financeiro, via pagamento de juros que permanecerão liberados na mão dos rentistas que nomeiam o Banco Central. Essa tendência é incompatível com a recuperação do crescimento e com o equilíbrio fiscal de longo prazo. Para entender essa incompatibilidade, senhores senadores, é necessário se entender a lógica do gasto público e a lógica da fixação de juros no Brasil. No período de 2003 a 2013, o superávit primário foi de 3% do PIB, mas as despesas com o pagamento de juros da dívida pública eram muito elevadas. Representavam, em média, 6% do PIB. Assim, o nosso déficit orçamentário médio foi de 3% do PIB. Explicando, fazíamos uma economia de 3% do PIB nos gastos correntes e investimentos do governo. Mas tal economia não era suficiente para pagar a conta de juros de 6% do PIB. Se fosse suficiente, teríamos um orçamento com déficit zero. Esta básica aritmética, ignorada pela PEC 55, indica que o déficit orçamentário médio no período foi de 3% do PIB e 3% de superávit primário, menos 6% de despesa de juros, o que é igual a 3% do PIB de déficit orçamentário. Esse não é um déficit preocupante. É um déficit que permitia ao Brasil entrar para a comunidade europeia. E, como sabemos, a comunidade europeia é excessivamente rigorosa no estabelecimento de suas regras fiscais. Temos, contudo, um problema fiscal que devemos enfrentar. O pagamento de juros não cabe dentro da economia que fazemos com as despesas primárias e, portanto, não cabem no orçamento. Este, senador Eunício, é o problema crônico. São os pagamentos com juros que fazem o nosso orçamento ser deficitário. Entretanto, apesar das exageradas despesas com o pagamento de juros da dívida pública, não tivemos problemas fiscais que podem ser considerados graves no período até então analisado, de 2003 a 2013. O pagamento de juros da dívida pública é feito aos credores do Estado, que são banqueiros e rentistas. A quase totalidade dos credores é composta de milionários e bilionários. É a elite financeira que se faz representada pela PEC 55, formada inclusive por empresários do setor produtivo. São os ricos do Brasil. Somente no ano de 2015, eles receberam mais de 500 bilhões dos cofres públicos. Receberam muito mais que o dobro dos orçamentos da saúde e educação somados. Os gastos públicos do governo federal em saúde e educação somam cerca de 200 bilhões. Eles receberam 500. Logo, precisamos equacionar o problema do excessivo montante do pagamento de juros. Se formos capazes de equacionar esse problema, teremos mais recursos para investir socialmente beneficiando a maioria. Não será fácil, porém, equacionar esse problema. Plantaram uma jabuticaba para regular a rentabilidade dos títulos da dívida pública de acordo, exclusivamente de acordo com os interesses de rentistas e banqueiros. Somente no Brasil, os títulos da dívida pública possuem juros pós-fixados
e indexados à taxa de juros básicas da economia. Títulos da dívida pública deveriam ter juros prefixados. Jamais deveríamos ter títulos públicos com juros pós-fixados e muito menos indexados à taxa de juros básica da economia. Essa taxa de juros é utilizada como instrumento de política monetária pelo Banco Central para controlar a liquidez dos bancos, isto é, a oferta de crédito bancário, e, em consequência, as variações da taxa de juro básica, controladas pelo Banco Central, regulam a liquidez, a quantidade de dinheiro de toda a economia. O problema é que, ao indexar os títulos da dívida pública, um instrumento que é utilizado para fins monetários, temos que decisões do Banco Central afetam as contas públicas e afetam exatamente a parte do orçamento que é transferida a banqueiros e rentistas como pagamentos de juros da dívida pública que possui. Em outras palavras, a rentabilidade dos títulos da dívida não é determinada pelo Tesouro ou pelo Ministério da Fazenda, que decide os gastos primários. Parte significativa das despesas orçamentárias são controladas pelo Banco Central. A arquitetura estabelecida no Brasil coloca banqueiros e rentistas com interesse específico e óbvio. Tem interesse que a taxa básica de juros, chamada taxa de juros Selic, seja bastante elevada para que aumente a sua parcela dentro do orçamento federal. Sempre dizem desejar uma taxa menor de juros Selic, porque isso controlaria a inflação. Mas certamente almejam, na verdade, parcelas maiores do orçamento público. Esse é o principal motivo que faz com que o sistema financeiro coloque seus representantes na diretoria ou na presidência do Banco Central. Os exemplos são fartos na nossa história, na história brasileira. Esse é também o principal motivo por que temos elevadas taxas de juros no Brasil. Não se trata, senadores, de uma inevitabilidade econômica, como argumentam alguns. Trata-se, no fundo, de uma opção política. Uma opção política vinculada, através da PEC 55, a uma visão de Estado mínimo. Observe-se que o enxugamento de liquidez pelos juros estratosféricos não afeta a inflação causada, por exemplo, por preços administrados ou por alimentos, que resulta de choques climáticos. É esse o caso da inflação que sofremos nos últimos anos. Ademais, falta nexo com a realidade. Falta nexo com a realidade a ideia que temos de ter juros Selics mais elevados para conter a liquidez e o crédito bancário em contexto recessivo. É inaceitável a combinação de recessão com juros Selic estratosféricos. Só há um motivo para que os juros Selic estejam no patamar em questão: aumentar a parcela do orçamento público destinadas a banqueiros e rentistas. Ora, a PEC em comento cristaliza essa lógica absurda, colocando indevidamente a culpa nos gastos sociais e liberando os gastos públicos com juros irracionais e extorsivos. Os principais causadores dos desequilíbrios fiscais no Brasil e os principais freios ao crescimento e ao desenvolvimento. Por conseguinte, a PEC número 55 não é alternativa nem justa nem adequada para fazer frente à crise fiscal. Assim, pelo fato de se constatar que as medidas restritivas previstas na PEC não são necessárias e podem ser substituídas com êxito por outras medidas menos gravosas, há que se considerar que ela viola também o subprincípio da necessidade ou da exigibilidade e deve ser considerada pelo Senado da República inconstitucional. Por fim, a PEC não protege os mais pobres, diversamente do que sustentam os economistas do governo e da banca. Ao contrário, sacrifica-os. Eis que a PEC não somente comprime despesas essenciais e diminui a provisão de serviços públicos, como inclui sanções em caso de descumprimento que seriam pagas
por todos os assalariados. Se o governo gastar mais que o teto, fica impedido de elevar suas despesas obrigatórias além da inflação. Como boa parte das despesas obrigatórias é indexada ao salário mínimo, a regra atropelaria a lei de reajuste do salário mínimo, impedindo sua valorização real, mesmo se a economia estiver crescendo. Como todos sabemos, o sistema político tende a privilegiar os que têm mais poder. Reajusta salários de privilegiados no meio da recessão, mas corta programas sociais e investimentos. Se nem quando a economia cresce há algum alívio nessa disputa, pois o bolo continua igual, é difícil imaginar que os mais vulneráveis fiquem com fatia maior. Deste modo, pelo fato de impor ônus demasiados aos por elas atingidos, especialmente aos cidadãos mais pobres, que dependem dos serviços públicos de saúde, educação, previdência, no sucateamento e assistência social, pelo fato de congelar despesas que resultarão no sucateamento de políticas públicas redistributivas. A PEC 55 é inconstitucional, por violar o princípio da proporcionalidade. Portanto, avaliada sobre os ângulos que afetem a razoabilidade e proporcionalidade de medidas legislativas restritivas de direitos, podemos afirmar que a PEC 55 é inconstitucional. Por outro lado, é também sabido que o Brasil vem experimentando uma redução sensível da pobreza monetária e da desigualdade de renda, com sensível melhoria do acesso aos serviços de saúde, educação e assistência por parte da população mais vulnerável. É inegável que temos tido uma evolução nesse sentido. Nos últimos 10 anos, foi adotada a estratégia deliberada de ampliar a cobertura e a efetividade das políticas públicas, de forma a prover um modelo de desenvolvimento inclusivo. Mas o país ainda convive com níveis inaceitáveis de desigualdade social, os quais exigem uma agenda governamental que priorize seu enfrentamento, visando uma sociedade mais justa e mais civilizada. De outra parte, a violação do princípio da razoabilidade da PEC também é caracterizada no prazo de vigência exposto. 20 exercícios financeiros de 2017 a 2036, combinado com a abrangência de suas regras, a doutrina constitucional reserva as disposições constitucionais transitórias, o papel de veicular regras específicas que vigerão por prazos limitados. Ocorrido o termo final do prazo estipulado, a situação jurídica volta a ser regrada pelas normas gerais e não pelas disposições transitórias. Normas gerais que constam da parte permanente da Constituição Federal. Esta é a lógica da doutrina constitucional. Se as regras transitórias têm amplíssima abrangência e dilatado prazo de vigência, como está sendo proposto, teremos a introdução em nosso ordenamento constitucional de regras permanentes travestidas de temporárias. Com efeito, basta a rápida olhada em nossa história constitucional republicana para constatar que, à exceção da primeira Constituição de 891, e da atual Constituição Federal de 88, todas as demais constituições, elas próprias, tiveram vigência inferior aos 20 anos propostos pelas regras transitórias contidas na PEC. Não tivemos uma Constituição com vigência maior do que as regras transitórias inventadas pela PEC 55. Senador Requião. Importante. Senador Requião, se me permite, desculpa atrapalhar a leitura do seu relatório, mas Vossa Excelência está fazendo a leitura de um relatório brilhante, com muita substância, e nós estamos com a comissão absolutamente vazia. Eu gostaria de pedir ao presidente da comissão que verificasse o quórum, por favor. Apoiamento, senhor presidente. Apoiamento. Presidente, parece que há um desinteresse brutal por parte do Congresso em discutir qualquer coisa. A fisiologia domina as decisões do plenário? Não tem senador na comissão. Presidente, eu quero informar a senadora Gleice Hoffmann que o painel está ali
registrando a presença de 27 senadores. Não, é Por isso que está eu sendo estou pedindo solicitada a verificação. Vossa Excelência vai pedir a verificação na hora da votação. Não, é claro. posso pedir a qualquer momento, o regimento me faculta. Eu não conheço esse dispositivo do regimento que Vossa Excelência está citando aí. Eu gostaria de pedir um voto em separado, isso Vossa preparatório, Excelência- é preparatório para a Então, votação. Vossa Excelência, ao seu requerimento, acoste os demais apoiadores de seu requerimento. Quais são os apoiadores, por favor? Apoiamento, presidente. Apoiamento, senador Lindbergh também. Apoiamento, senador Randolfo. O apoio aqui é quase unânime, presidente. Senadora Gleice Hoffmann, não só pelo interesse da matéria que está sendo abordada, com muita competência, diga-se de passagem, a gente pode até divergir do senador Requião, mas evidentemente ele está fazendo uma análise em profundidade. Vossa Excelência aguardaria para apresentar o seu pedido de verificação de quórum na hora da votação. Claro. Estamos lendo um relatório em separado de mais alta relevância. Como os senadores vão votar se eles não estão presentes? Eu gostaria muito que os Mas, senadores... Vossa Excelência- Essa é a principal Vossa matéria Excelência que está nós estamos falando- discutindo no Congresso Nacional. Vossa Excelência tem que falar no presente. A votação não está ocorrendo agora. Está sendo lido o relatório que vai dar base para a votação. Não, senhora. E do vai ser voto depois do separado. A reunião das comissões serão iniciadas com a presença de, no mínimo, 1/5 de sua composição, salvo o disposto do parágrafo 3º do artigo 93, que é a audiência pública. A audiência Peço ao pública senador- pode ser com pouquíssimos Peço ao senadores, mas senador não essa Requião que matéria. prossiga na sua eleição. Presidente, na mas sua não se trata de leitura. audiência pública, presidente. Presidente, temos que respeitar a decisão da mesa, mas que fique claro o absoluto desinteresse do Senado Federal pela discussão do futuro do país. Parece que as coisas são feitas fora da discussão, fora do entendimento, e fica aquela velha e permanente denúncia da fisiologia, das nomeações, das emendas, mandando no Congresso. Mas a PEC está acabando com o próprio Congresso Nacional, tirando todas as suas prerrogativas. É uma espécie de suicídio do Congresso Nacional, mas eu prossigo. Senador Requião, me desculpa, presidente, pela ordem, só para dar uma informação. Nós estamos tendo um problema aqui na entrada do Senado Federal com estudantes que vieram para acompanhar a discussão da MP do ensino médio e da PEC 241. Tivemos, inclusive, estudante indo para o hospital. E eu estou aqui com duas Eu representantes dos aconselho a estudantes senadora que eles elegeram e Gleisi estão Hoffmann, acompanhando. Não, eu gostaria só de registrar. Registrar, senhor presidente, eu já democrata, falei com o que primeiro dirige a secretário sua e gostaria... reclamação à casa, ao Gostaria, presidente da senhor casa. presidente, eu gostaria, senhor presidente, de registrar, porque não é possível a gente ter cerceamento da entrada de pessoas aqui no Congresso Nacional. Nós temos, inclusive, um auditório que está vazio, que poderia receber os estudantes para acompanhar a discussão. Nós estamos com duas estudantes que os representam aqui, a Mariana da Silva e a Beatriz Stephanie, mas os demais estudantes não puderam entrar. Eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência para me ajudar, junto ao presidente Renan Calheiros, para liberar o auditório para que eles possam acompanhar o debate que nós vamos fazer aqui nessa comissão. E eu dirijo um apelo a Vossa Excelência que não interrompa mais o senador Requião, porque todos estamos interessados em ouvir o seu voto em separado. Pouquíssimos estão interessados. Nós não temos senadores aqui? Eu penso que Vossa Excelência precisava estar interessada também, já que o seu partido está apoiando esse voto em separado. Vamos à frente, presidente. Importante que desenvolvamos esse raciocínio também no que se refere especificamente ao horizonte temporal das normas permanentes da Constituição de 88 que regem o processo orçamentário. Essas normas constam da seção 2ª dos orçamentos, do capítulo 2º das finanças públicas, do título 6º da tributação e orçamento. Presidente, eu gostaria que a assessoria que quer conversar em voz alta conversasse no corredor. Nós estamos já reclamando da ausência dos parlamentares, dos senadores, mas é insuportável a falta de respeito com o plenário das assessorias.
Eu diria a Vossa Excelência que nesse plano que eu estou, eu tenho uma visão panorâmica do plenário. Eu diria que essa falta de respeito não pode ser atribuída às assessorias, mas a outras pessoas que são convidados e que deveriam se portar com o devido respeito. Todos, porque eu estou vendo aqui do fundo, inclusive, um rapaz que levantou-se, não precisasse levantar, que ele é muito alto. E aparteou, eu não sei se é a mim ou se é a senadora Gleisi Hoffmann. Então, eu quero advertir aqueles que não querem guardar o devido respeito, que se continuar com esse comportamento, eu vou evacuar as galerias. Sem dúvida, presidente. É a medida a ser tomada. Então, vamos lá. Nelas consta precisamente delineado o sistema lógico, interconectado, que promove as relações necessárias entre diretrizes e metas e prioridades da administração federal, contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. LDO, artigo 165, segundo e parágrafo 2º da Constituição Federal, que é anual e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício financeiro subsequente. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das estatais e o orçamento da Seguridade. Artigo 165, terceiro e parágrafo 5º da Constituição Federal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual devem ser compatíveis com o Plano Plurianual, que tem a função de reduzir desigualdades interregionais e estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Artigo 165.1 e parágrafo 4º da Constituição Federal, e tem vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. 4 anos, apanhando o primeiro ano do mandato presidencial subsequente. É fundamental que atentemos para o prazo de vigência dos instrumentos de planejamento e orçamento previstos na parte permanente da Constituição Federal, LDO e LOA. São anuais, enquanto o PPA, que é instrumento de planejamento de longo prazo previsto na parte permanente, tem a validade de 4 anos. Todos esses instrumentos de planejamento e orçamento são de iniciativa do Poder Executivo por força do que determina o caput do artigo 165. Assegura-se a continuidade das políticas, programas e projetos com a previsão de que o último ano de vigência de um PPA, elaborado num determinado governo, coincida com o primeiro ano do outro governo. Impede-se, assim, a solução de continuidade de importantes ações governamentais. Trata-se, pois, de um sistema lógico, articulado e estruturado. E mais, o horizonte temporal máximo de vigência de seu instrumento de planejamento ao longo de 4 anos. Avulta, pois, o total descalabro de se pretender inserir regras transitórias que disciplinam a elaboração orçamentária por 20 anos. Não nos esqueçamos ainda que o texto constitucional previu, em seu artigo 163, a disciplina por lei complementar das finanças públicas. O texto constitucional foi integrado nessa parte pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. A chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que confere tratamento mais do que suficiente ao tema, inclusive com a previsão de sanções aos gestores que a descumprirem. Portanto, na verdade, as regras previstas na PEC número 55 de 16 impõe um drástico congelamento das despesas primárias de todos os poderes da União, além do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, com impactos generalizados em todos os serviços públicos e em todas as práticas públicas, são, na verdade, normas permanentes e paralelas ao regulamento atual. É pacífico para a doutrina e jurisprudência constitucional
que as normas transitórias representem exceções à regra geral, contida na parte permanente da Constituição. Tem que haver uma relação estreita entre a parte transitória e a parte permanente dos textos constitucionais. Aquela existirá para disciplinar relações jurídicas, enquanto determinadas circunstâncias factuais e jurídicas não se implementarem. Assim que se implementarem estas circunstâncias, e o prazo aí há de ser razoável, compatível com a natureza transitória da norma, passarão a ser regidas pelas regras permanentes da Constituição. Estamos desmontando a Constituição brasileira. A caracterização desses dispositivos, que conformam o novo regime fiscal, como normas transitórias, constitui mais uma violação ao ordenamento jurídico constitucional prático, uma clara inconstitucionalidade, que consiste na violação ao princípio do devido processo legal, aplicado ao processo legislativo e ao princípio da razoabilidade, direitos fundamentais albergados no inciso do artigo 5º da Constituição Federal, cláusula pétrea de nossa Constituição, que determina o inciso 4º do parágrafo 4º de seu artigo 60, visto que a abrangência e a perspectiva temporal de vigência das regras em nada são compatíveis com o perfil de normas temporárias e transitórias. Apreciando ainda a questão da violação ao princípio da razoabilidade, temos que o parágrafo 3º do artigo 104, que o artigo 1º da PEC pretende acrescentar ao ADCT, assevera que no caso de descumprimento de qualquer dos limites individualizados de que trata o caput do artigo 102 desse ato das disposições constitucionais transitórias, fica vedada a concessão da revisão geral prevista no inciso 10º do caput do artigo 37 da Constituição. Trata-se de disposição que viola o devido processo legal previsto no artigo 5º da Constituição Federal, com status de direito fundamental e que rompe a lógica orgânica da própria proposta de emenda à Constituição. O novo regime fiscal funda-se essencialmente no congelamento das despesas com valores de 16, admitindo-se a partir de 17 que essas despesas sejam corrigidas pelo valor da inflação apurado no exercício anterior por intermédio da adoção do IPCA e IBGE. Este é o limite de despesas primárias de todos os poderes e órgãos elencados no artigo 102 do ADCT, proposto pela PEC 55. Ora, o que a revisão geral da remuneração prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição estabelece é a mera recomposição do poder de compra da remuneração dos servidores, corroído pela espiral inflacionária, consoante entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Como impor a sanção de vedar a recomposição com base na inflação, se esse é um dos principais vetores do NRF? Interessante constatar que a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal e da outras providências, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, confere tratamento distinto e, a nosso sentir, adequado e constitucional ao tema. Ao tratar das despesas obrigatórias, seu artigo 17 dispõe de forma detalhada sobre os requisitos a serem adimplidos em caso de criação ou aumento de despesa obrigatória. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos é obrigatória em face do que dispõe o inciso 10º do artigo 37, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 98, e tem o único objetivo de preservar o poder de compra das remunerações. Constatamos outra violação ao princípio da razoabilidade ao analisarmos o artigo 107, que prevê que as disposições introduzidas não constituirão obrigação de pagamento futuro pela União ou direitos de outrem sobre o erário. Inciso 1º, trata-se de inusitado, desarrazoado e inconstitucional mecanismo de defesa
criado pela PEC, que em síntese sustenta que se do regime instituído por essa PEC, em caso de sua aprovação pelo Congresso Nacional, restarem direitos e benefícios a quem quer que seja, oponíveis ao erário, esses direitos não poderão ser exercidos. Ela anula direitos. Por via do quê? De uma PEC transitória que é definitiva por um prazo maior que todas as outras constituições anteriores. Isso, senhor presidente, é uma loucura absoluta. Cuida-se da reinstituição da irresponsabilidade absoluta do Estado sobre seus atos que decorram de normas aprovadas em sede de emenda constitucional. Em grave afronta ao regime da responsabilidade objetiva instituído pelo artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, que obriga o Estado a indenizar os danos causados por seus agentes, independentemente da apuração da existência de dolo ou culpa. Pior do que não ressarcir os danos causados aos particulares, a PEC visa eximir o Estado de assegurar direitos criados por normas constitucionais por ele aprovadas. Vamos agora à violação do princípio constitucional da individualização da pena. O artigo 104, proposto pelo artigo 1º da PEC, estabelece que, no caso de descumprimento de limite de despesas individualizado, aplicam-se, até o final do exercício de retorno da despesa aos respectivos limites, ao poder que o descumpriu, sem prejuízo de outras medidas, diversas vedações, como a de concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão de servidores e empregados públicos e militares, inciso 1º. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefício de qualquer natureza em favor de membros de poder e de servidores e empregados públicos e militares, inciso 6º, criação de despesa obrigatória, inciso 7º, entre outras. Outro sim. O parágrafo 1º do artigo 104 estabelece que as vedações previstas nos incisos 1, 3 e 6 do caput, quando descumpridos qualquer dos limites individualizados dos órgãos arrolados nos incisos 2º, diversos tribunais e ramos da Justiça Federal, 3º, casas do Congresso Nacional e TCU, e 4º, Ministério Público e União, do caput do artigo 102 do ADCT, aplicam-se ao conjunto dos órgãos referidos em cada inciso. Assim, por exemplo, se o TCU descumprir os limites a ele estabelecidos, os servidores da Câmara dos Deputados não poderão ter a sua carreira estruturada. Na mesma linha, se o STF extrapolar seu teto de despesas individualizado, o servidor da Justiça Federal de primeira instância, lá de Roraima, não poderá ser majorado em nenhum auxílio recebido com base em disposições legais. Tais restrições configuram, a toda evidência, transbordamento inconstitucional e desarrazoado de sanção que atingiria determinado poder ou órgão. Este mecanismo viola o princípio da individualização da pena, em analogia ao disposto do artigo 5º da Constituição Federal. Neste sentido, registre-se existir jurisprudência no STF, ver agravo regimental na ação civil originária 2099, Diário de Justiça de 22 de 2 de 2016, que inadmite a transcendência de pena no caso de punições fixadas com base no descumprimento de preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não resta dúvida, portanto, que a PEC em análise está aivada de inconstitucionalidades flagrantes. Quanto ao mérito da matéria, devemos assinalar, em primeiro lugar, que o governo Temer apresentou a PEC 55 como a solução miraculosa para diversos problemas presentes atualmente na economia brasileira. É a caixa de Pandora, é o milagre do Brasil, feito por 2 ou 3 nefelibatas de extrema direita, sem conhecimento da economia real, que nunca subiram numa favela, participaram de um sindicato ou tiveram dificuldade econômica na vida. Os marajás da economia brasileira, os rentistas e os banqueiros.
Em especial, a PEC tem sido apresentada como resposta à piora no resultado fiscal e no aumento do endividamento público, e que ainda seria uma condição necessária e suficiente para a recuperação econômica. Dizem alguns, inclusive, que a PEC traria mais benefícios aos mais pobres e que mais precisam do Estado. Conforme já argumentamos nesse voto, nenhuma dessas ridículas afirmações se sustentam. Na realidade, a PEC em comento, além de inconstitucional, está baseada em diagnóstico econômico errado e, consequentemente, não irá resolver nem o problema fiscal, nem a recuperação do crescimento econômico, muito menos reduzir o desemprego. Desde 2015, a economia entrou em espiral negativa, num círculo vicioso, em que cortes de gastos sucessivos têm levado à piora do resultado primário e não à melhora, como se gostaria ou como se pretendia. Isto porque, diante da forte desaceleração econômica, todos os cortes de gastos, em especial dos investimentos públicos, têm gerado novas reduções de crescimento e, consequentemente, da arrecadação, piorando cada vez mais o resultado fiscal. Ao concentrar todo o ajuste nas despesas primárias federais, a PEC não aborda os dois principais fatores explicativos dessa situação fiscal, a saber, a queda da arrecadação federal e o aumento do pagamento de juros, e, sendo assim, não permitirá quebrar o círculo vicioso que se instaurou na economia brasileira, que seria a única forma de permitir uma recuperação econômica mais acelerada. Além disso, a PEC contém uma proposta de mudança estrutural da economia brasileira que diz respeito a uma redução sistemática do Estado, baseada também em um diagnóstico errado de uma situação que é conjuntural e não estrutural, como gostam de afirmar. Dos 89 países analisados pelo FMI em 2014, apenas 29 tinham alguma regra fiscal de gasto. Desses 29 países, apenas 2 tinham constitucionalizado esta regra: Singapura e Geórgia. E mesmo assim, nesses países, não eram regras de congelamento real dos gastos. No caso dos demais países que adotaram alguma regra fiscal, de dívida ou de resultado fiscal, nem 5% dos países tinham alguma regra constitucional. Como vimos nesse voto, dos 5 países que adotam um teto efetivo de gastos, nenhum o constitucionalizou. Nesses outros países, o teto é estabelecido politicamente e tem a duração dos governos democraticamente eleitos. Não acabam com o poder e a possibilidade de atuação da soberania popular através da eleição direta do presidente da República e da eleição dos parlamentares. O grande problema de se constitucionalizar um instrumento tão poderoso quanto o limite do gasto público e assim colocá-lo num piloto automático é abrir mão, pelos próximos 20 anos, de qualquer intervenção do Estado na esfera econômica. Saliente-se que desde a crise de 2009, os países têm discutido uma revisão das regras fiscais. Nas décadas de 90 e 2000, regras fiscais rígidas foram adotadas em diversos países. Mas desde 2009, percebeu-se a necessidade de se ter maior flexibilidade na condução das políticas fiscal e monetária. As chamadas regras fiscais de segunda geração têm como base alguns princípios fundamentais: reduzir a prociclalidade para permitir que o governo atue na direção contrária à de famílias e empresas, em especial em momentos de recessão. Aumentar a flexibilidade ao prever cláusulas de escape para situações atípicas, em especial de baixo crescimento e alto desemprego.
ter capacidade de mudar política fiscal de acordo com as conjunturas e jamais deixá-la engessada por longos períodos, e assegurar mecanismos de transparência que permitam à sociedade conhecer a situação fiscal e evitar tentativas de burlar regras. Ora, a proposta apresentada pela PEC 55 vai na contramão das melhores regras fiscais existentes até hoje na economia do planeta Terra. Com a aprovação da PEC 55, será constitucionalizada uma regra contracionista, uma vez que gastos do governo federal crescerão sempre abaixo do produto interno bruto, sem qualquer cláusula de escape, ou seja, sem qualquer possibilidade de mudança na condução da política, seja qual for a situação econômica nacional e mundial e seja qual for o governo eleito. É a proposta da supressão do Estado. A bobagem absoluta do Estado mínimo e do liberalismo econômico que morre na Europa e que, na forma de um zumbi, pede auxílio e recebe asilo na proposta da emenda 24155. Não importando se o crescimento do PIB, esteja fraco, se o desempenho esteja alto e se a renda das famílias e o lucro das empresas esteja em declínio, o governo federal não poderá, de forma alguma, contribuir para que a economia saia dessa situação nos próximos 20 anos. Isto porque, mesmo após os primeiros 10 anos, o único ajuste possível será no fator de correção dos gastos primários federais, sem poder excluir qualquer gasto ou mesmo prever novas regras. Além desta limitação, durante a tramitação da PEC na Câmara, as regras para a possibilidade de alteração após 10 anos foram apertadas, de forma que só será possível alterar uma única vez o teto, e por projeto de lei complementar, não mais por lei ordinária. Ademais, foi mantida a condição de que o único ajuste possível será sobre o índice de correção do limite de gastos. Assim, pelos próximos 20 anos, teremos uma regra fixa, cristalizada na Constituição, de modo que, independentemente do governo eleito, independentemente da situação econômica, independentemente do desejo soberano do povo brasileiro, a política fiscal estará já definida, a critério e em benefício do mercado, do capital vadio, do famoso mamon da Bíblia. E não se pode, presidente Maranhão, servir a dois senhores, a Deus e a mamon, ao povo e ao capital. E eu repito aqui mais uma vez, que mamon não é nem outro Deus, nem é o diabo. Mamon em hebraico significa o dinheiro. É o domínio absoluto do dinheiro que a PEC 241 estabelece sobre a vontade popular no Brasil. Ora, a flexibilidade e a capacidade de se adaptar às diferentes conjunturas são vitais para a condução exitosa de qualquer política econômica, seja ela procíclica ou anticíclica. Contudo, a PEC, ao criar uma draconiana rigidez fiscal que será mantida ou deverá ser mantida por 20 anos, independentemente do que venha a ocorrer na economia internacional ou nacional, introduz uma insustentável irracionalidade na gestão econômica do Brasil. De fato, é completamente irracional se gerir despesas independentemente do comportamento das receitas e do produto interno bruto. Segundo alguns cálculos, poderemos chegar ao final do período de vigência da PEC fazendo inacreditáveis superávites primários de 7% do PIB, sem poder investir em serviços públicos essenciais para o bem-estar da população e sem poder estimular o investimento necessário ao desenvolvimento do país. No mundo inteiro, jamais alguém fez uma loucura dessas. Ela atropela e liquida todas as experiências da nova política alemã sob o comando de Hjalmar Sachs. Ela liquida o New Deal do Roosevelt, elimina as ideias de Taylor, de Ford, que levaram ao salário mínimo e a redução da carga horária. Ela é de um nefelibatismo rigorosamente irresponsável.
E ninguém o faz por uma razão que é óbvia, ou que deveria ser óbvia. As previsões econômicas são muito falhas. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer com a economia brasileira ou mundial daqui a 3 ou 5 anos, ou 2 anos, que é quando encerra esse período do Temer. Quanto mais daqui a 20 anos. Lembre-se que, às vésperas do colapso de 2008, as agências de risco ligadas ao grande capital vadio do mundo classificavam os papéis do Lehman Brothers com AAA. Meses depois, o banco faliu. Ninguém ou quase ninguém conseguiu prever a crise mundial que já dura 8 anos. Os cenários econômicos futuros são sempre incertos. Daí a necessidade absoluta da flexibilidade das regras e da política. A PEC 55 é a negação obtusa dessa realidade básica da ciência econômica moderna. Entretanto, se somarmos essa alteração na política fiscal, a atual forma de condução da política monetária, que desde 99, pelo menos, passou a ser guiada por um único objetivo, a estabilidade dos preços, estaremos abrindo mão de realizar políticas econômicas de qualquer natureza, em especial aquelas para recuperar o crescimento econômico e promover o bem-estar da população. Em conclusão, consideramos que a PEC 55 tende a abolir cláusulas pétreas previstas nos incisos 2, 3 e 4 do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, que se referem, respectivamente, ao voto direto, secreto, universal e periódico, à separação dos poderes e aos direitos e garantias individuais, razão pela qual não pode ser aprovada nos termos em que chegou a esta Casa. Sob o prisma do mérito da propositura, julgamos que a matéria também não deva prosperar, tal como formulada. Além de ser desnecessária e até contraproducente para o fim pretendido, qual seja o equilíbrio fiscal, a PEC desintegrará o nosso incipiente estado de bem-estar social, reduzirá sobremaneira a abrangência e a qualidade dos serviços públicos essenciais, inclusive saúde e educação, diminuirá o gasto social per capita, engessará a capacidade de investimento do Estado por 20 anos, retirará do controle democrático e popular a política fiscal e orçamentária e incidirá seletivamente sobre os setores mais pobres da população. Presidente, vou ao voto. Em face do exposto, eu e todos os senadores signatários desse voto em separado, na boa parceria de economistas, patriotas, nacionalistas e progressistas, que entendem os exemplos da recuperação da economia do mundo em muitos países nas últimas décadas. Votamos pela rejeição da proposta de emenda à Constituição número 55 de 2016. Muito obrigado pela tolerância, pelo tempo, e fica aqui o meu lamento pela absoluta desatenção do Senado, pelo aprofundamento da discussão de uma PEC que pode, em médio e curto prazo, nos levar a uma situação como a da Colômbia, com as maras de jovens revoltados, com a descaracterização e predação do tecido social como no México, e a uma provável insurreição de um povo que não vai aceitar a sua redução à condição de miserável, conduzido pelos interesses do capital financeiro. Nós estamos promovendo, muito provavelmente, uma guerra civil no Brasil ao irresponsavelmente aprovarmos esta barbaridade. É o voto, presidente.